Bom, então pessoal, voltando aqui nos indicadores, para a gente poder organizar o pensamento e compreender melhor como que a gente pode olhar para algumas ações. Tem uma série de indicadores no site, eu separei alguns aqui que podem dar aquele norte inicial para conseguir definir quais ações comprar. Eu vou continuar com o foco nas ações elétricas, porque, no meu ponto de vista, para o investidor iniciante é melhor seguir esse caminho das elétricas, que são mais seguras e menos voláteis, principalmente, e assim depois ir evoluindo e aumentando a quantidade de ações em empresas diferentes. Alguns indicadores que eu considero interessante, né? A evolução dos lucros nos últimos anos, a evolução da receita, o ROI, o retorno sobre o patrimônio investido. O ROI, ele significa o quê? Que o patrimônio que foi colocado pelos acionistas na empresa está dando um retorno em lucros. De quanto por cento? Esse é o indicador, certo? Quanto por cento de retorno está voltando para dentro da empresa em relação ao que foi investido de patrimônio? A receita é o dinheiro que entra na primeira linha, né? Quando o dinheiro entra para dentro da companhia. Os dividendos, o que ela distribui para os acionistas. Então a gente pode analisar se eles são recorrentes, se eles são constantes. A dívida, o quanto que essa empresa está devendo. Todas as empresas devem, tá? Todas as empresas têm dívidas. Isso é, inclusive, bom para a empresa na relação de pagamento de impostos. O PL, que é o preço sobre o lucro, ou quanto eu estou pagando por essa empresa em relação ao lucro que ela dá. E a margem, né? Que é o quanto a margem da empresa representa no resultado dela. Eu vou voltar para a nossa consulta, que nós estávamos antes, que é a consulta das empresas elétricas. Então, executei novamente aqui a consulta e vamos analisar o primeiro tópico, né, que é a evolução do lucro e a evolução da receita. Então, selecionando aqui, eu deixei já aberta todas as companhias. Então, selecionando aqui a ISA-CETEP, a gente pode ver que existe uma evolução não tão constante da receita e dos lucros, mas em nenhum momento o lucro é zero ou negativo. Então, ela tem lucro em todos os períodos analisados, que nesse caso aqui é mais ou menos 11 anos. A STET. Houve uma queda muito grande da receita aqui entre 2012 e 2013, então a gente pode tirar um tempo para fazer uma consulta e entender o que aconteceu aqui, tá? E pode ver que a linha do lucro ela está mais ou menos constante. A gente pode inclusive voltar aqui para a ISA-CETEP, remover a receita, observar apenas o lucro. É uma crescente, um pouco inconstante, mas uma crescente. Nessa aqui, a gente pode observar que não dá para definir bem se é uma crescente ou não é, a STT. Taesa. A Taesa, o gráfico ficou um pouquinho mais alinhado, né? A gente pode ver que tem um crescimento da receita mais ou menos até aqui, aí tem 3 anos aqui em queda e depois volta a ter crescimento da receita e a gente consegue enxergar o lucro numa constante e mais ou menos crescente. Mais interessante dessas três que nós olhamos até agora. A Engie parece uma escadinha, né? Literalmente, e aí a gente pode ver o lucro. O lucro é uma constante crescente. Perfeito. Copel também parece uma escadinha. Uma leve queda aqui em 2015 e 2016. Isso provavelmente está sendo influenciado tanto na Engie quanto na Copel por aquelas políticas do governo, tá? Mas isso não importa para a gente, tá? Então, crescimento mais ou menos constante, lucro crescente. Dá para ver que existe um período aqui que não é tão crescente, mas nos últimos 5 anos, uma constante crescente. A Lupar, por um período, ela tem um crescimento razoável, né, pequenininho, e nos últimos 3 anos um crescimento bem expressivo. Por consequência, o lucro também tem um crescimento bem expressivo no final, o que é bem interessante também. CESP. A CESP já parece um pouquinho mais bagunçada aqui na linha do lucro. A gente pode ver que houve um crescimento de receita até 2014, depois uma queda expressiva, e aí ela vem andando mais ou menos na mesma linha de receita, e o lucro veio andando, agora está
melhorando nos últimos 4 anos. A gente consegue ver que nesse período aqui não foi um período muito interessante para a CESP. A Equatorial tem um crescimento interessante de receita. Agora no último período aqui de 2020 não está tão expressivo, né? Caiu um pouquinho. E a gente consegue ver que existe também um crescimento do lucro a partir de 2013. Antes não tinha. Interessante, mas as anteriores estavam melhor. Energisa, né? Tem um crescimento interessante de receita, um crescimento do lucro também aqui a partir de 2016. Não tanto antes, mas a partir de 2016. Essas são as elétricas que resultaram na nossa consulta inicial. E aí eu fiz o seguinte, aí eu incluí duas empresas que são bem conhecidas e bem faladas aí no mercado de ações, bem faladas não, bastante faladas, né, no mercado de ações, para a gente colocar elas aqui nessa lista apenas por questão de comparação, tá? Então, Magazine Luiza, a gente pode ver um crescimento constante de receita. A partir de 2015, um lucro um pouco mais expressivo, uma queda em 2020. Então, de 2015 a 2019, um crescimento bem legal do lucro, mas uma queda em 2020. A receita é uma escadinha, né? Vem melhorando bastante ao longo do tempo. A Oi, essa é o oposto. Coloquei essa na conta apenas para mostrar para vocês aonde não se deve investir, né? A gente consegue ver aqui que a receita vem caindo depois de 2013, ela nunca mais subiu e que, por consequência, o lucro também é desastroso. Exceto em 2018, com um pico muito estranho, o resto a tendência é queda total. Então aqui a gente pode ver a figura do desastre, né? Essa aqui eu já tiraria da lista desde o início, tá? Segundo indicador, ROI. Vou voltar aqui para a primeira empresa. Retorno on equity. Nessa primeira empresa aqui, que é a TRPL4, a gente tem 25,8% de ROI. Tá? E aí a gente vai fazer a comparação com as outras empresas. Lembrando que o ROI é o retorno sobre o patrimônio. Então, o quanto foi colocado de patrimônio nessa empresa e o quanto ela retorna, né, de valor financeiro. Isso aqui significa que 25% é um bom número. Tá? A STET, 50% de ROI. Um ROI bem mais interessante. Taesa, 37% de ROI. Muito bom também. Engie, 31,9% de ROI. Bem interessante. Copel, 26,2% de ROI. Alupar, 21% de ROI. CESP, 27% de ROI. Equatorial, 30% de ROI. Energisa, 27% de ROI. Magazine Luiza, 6% de ROI. Opa! Que grande diferença, não? Então, a gente pode observar que nas elétricas, os ROIs acima de 30% são dessas empresas que a gente selecionou, é presença constante acima de 30%, 40%. Já a Magazine Luiza tem um ROI de 6,6%. A gente não pode comparar empresas de segmentos diferentes, porque as elétricas têm aqueles contratos longos, depois que elas investem, a única coisa que elas precisam fazer é manutenção, né? Não precisa ficar construindo coisas novas o tempo todo, né? Pode, né? Mas não precisa necessariamente. Mas a gente pode ver que entre as elétricas o cenário é acima de 30%. E o ROI da Magazine Luiza é 6%. E aí eu poderia pegar outras empresas idênticas à Magazine Luiza, fazer comparação para entender se o ROI aqui é na casa dos 6, 7, 10, 15. Tá? Mas em geral, um ROI abaixo de 10 a 15% não é um ROI muito interessante para se investir. A Oi nem tem como calcular. Provavelmente essa conta aqui deve estar incorreta, né? Um ROI negativo. Terror total. Dividendos. Voltamos aqui à primeira. Os dividendos é o seguinte, né? A gente consegue visualizar aqui que o dividendo ele está em 17,5%. O quê? O dividendo atual, aquele que é o dividendo sobre a cotação do dia de hoje. Os últimos 12 meses pagos de dividendo sobre o dia de hoje. Então, se a gente observar aqui no início, tá? Ele mostra assim, ó, últimos 12 meses, R$ 4,25. O preço hoje, R$ 24,30. Significa o quê? Que sobre esse preço, os últimos 12 meses representam 17% de yield.
Tá? Significa que vai continuar assim? Essa é a análise que a gente vai fazer daqui 2 minutos. Falando da Tietê, né, da STET, 10 centavos, 0,87% nos últimos 12 meses, sobre esse preço de 12,54. Taesa, R$ 4,66, 12%. Engie, 2,60, 6,5% sobre esse preço. Copel, R$ 3,00, 10%, R$ 30. Alupar, 84 centavos sobre R$ 24,00, 3%. CESP, 2,59, 11%. Equatorial, 72 centavos, 3%. Dividendo de 3,78, R$ 1,75 sobre 46 da Energisa. Magazine Luiza, 0,57, menos de 1% de dividendo. Oi não tem, né? Oi não consegue pagar dividendo, né? Uma empresa que não dá lucro não paga nada. Isso é importante de observar. Empresa que não dá lucro não tem como distribuir lucro, né, gente? Aí tem uma coisa que é importante nos dividendos, tá? É ver se esses últimos 12 meses são constantes, se eles acontecem com o passar do tempo. E aí a gente desce aqui na planilhazinha de dividendos, bota o máximo possível, acumula eles por ano e observa. Na TRPL4, podemos observar um pagamento em todos os anos, mas 2021 é um gráfico muito além dos últimos dois, parecido com 2018 e diferente dos anteriores. A gente pode observar que talvez o que aconteceu agora não se repita da mesma forma. Então, aquele valor expressivo que estava lá no início, talvez não seja uma constância. Tietê. Essa aqui não pagou nada esse ano, mas vinha pagando nos outros anos. Então, pode ser que não pagou ainda, certo? Pode ser que venha a pagar, que faça um anúncio. Ou a gente pode tirar um tempo para dar uma observada mais a fundo se vale a pena entrar nessa empresa. Taesa, essa é uma escadinha bem mais constante. A gente pode observar que há um crescimento, há uma constância, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouco mais, um pouco menos. E esse último ano se destacou um pouco mais. Então a gente pode observar, não sei se vai se manter aqui em cima ou se vai voltar um retorno às médias aqui, né? Na faixa dos R$ 3 e alguma coisa, certo? Não tem como saber, não temos bola de cristal, né? Então, mas dá para ter uma noção de que há mais constância em relação à anterior, por exemplo. Engie. Também podemos observar que houve uma escadinha em 2018, algum pagamento excepcional, e isso é bem interessante porque, assim como as outras estavam nesse ano com pagamento excepcional, a Engie esse ano está numa média parecida com os últimos 3 anos, inclusive um pouco abaixo, se a gente observar alguns anos anteriores aqui. Então, a constância de pagamento há, porém, houve uma redução nos últimos 3 anos. Isso provavelmente se dá em função de investimentos que a empresa está fazendo. Tá? E aí a gente pode olhar os relatórios dela nos últimos 3 anos e observar os investimentos que ela está fazendo. Provavelmente sobra menos lucro para distribuir. PEL. A Copel é interessante. Ó. A gente só tem em 2021. Isso significa que talvez não haja uma repetição ou talvez agora ela começou a pagar. Difícil de saber, certo? A Lupar. Podemos observar que houve um declínio bem expressivo aqui e que agora ela anda na faixa que está demonstrando ali. Então, se o que está demonstrando aqui 3,39 me satisfaz, provavelmente é o que está acontecendo nesse momento. Não significa que ela não possa explodir no ano seguinte, né? Ou até mesmo distribuir menos. Essa é a CESP. Bom, dá para observar que ela fez uma grande distribuição até 2015, depois bem ruim e agora está andando aqui por aqui. Essa é mais difícil de entender, né? Não tem uma constância muito expressiva, né? Tá meio bagunçada essa distribuição. Equatorial. A distribuição desse ano foi bem expressiva, além da média. É mais difícil que ela se mantenha nos anos posteriores, então dá para acreditar que provavelmente vai ficar aqui nessa faixa aqui de baixo, de 30 e poucos centavos, não dos 72 que foi distribuído. Não significa que não possa continuar. Aí a gente poderia ir para os relatórios e entender se o que ela está fazendo agora pode virar uma constante ou não. Tem um tempo de leitura para ver isso. Né? Energisa, houve um vem e vai aqui, esse ano está um pouco acima da média, então
Mesma coisa, né? Não dá para acreditar que esse ano vai se repetir para sempre, mas pode. A Magazine Luiza, né, que é o nosso patinho feio do exemplo aqui, houve um crescimento bem legal até 2020 e um pouco menor em 2021. Pode ser que ela ainda não tenha acabado de distribuir, né? Então é importante observar isso. Mas a gente pode observar que aqui a distribuição em 2020 foi de quase 5 centavos por ação, né? Então é importante dar essa comparada para ver esse percentual aqui de distribuição, né? E a Oi não vai ter, né? A Oi não tem há muito tempo, né? A última vez que ela distribuiu dividendos foi em 2013. Então essa aqui não tem, zero. Vamos observar a dívida agora. TRPL4. A gente tem aqui, ó, dívida líquida sobre EBITDA e dívida líquida sobre PL. Dívida líquida sobre o patrimônio líquido e dívida líquida sobre EBITDA. 0,36 quer dizer que é mais ou menos 0,36 vezes o patrimônio líquido e 1,19 vezes o EBITDA. Tecnicamente, ela consegue pagar a sua dívida em um pouco mais de um ano, o que a gente observa aqui, tá? Todas as empresas têm dívida, mas aqui a gente consegue observar que o pagamento seria em mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano. A STT, uma dívida um pouco maior, 2,76 no EBITDA, né? 2,34 sobre o patrimônio. Taesa, 0,87 sobre o PL, 2 sobre o EBITDA, também dentro do que esperar. A gente filtrou as dívidas abaixo de 2,5 vezes, então não vai ter ninguém aqui com mais de 2,5 vezes sobre o EBITDA, que foi um filtro que eu apliquei aqui na nossa conta, tá? Dívida sobre o patrimônio até 2,5 vezes. Então dificilmente a gente vai ter algo aqui acima de 2,5 vezes. Engie, 1,85, 2,04. Essa aqui, pelo visto, nem tem dívida. Ou o site está incorreto ou não tem dívida, né? Aí dá para tirar um tempinho para fazer uma comparação, né? Provavelmente aqui a conta do site não deve ter fechado ainda. 1,60, 1,20, 0,85, 2,15, 2,90, 1,90. Magazine Luiza, dívida 47 vezes o EBITDA e 26 vezes o patrimônio. Desastre total. O que é importante aqui? Bom, como eu já tinha feito o filtro para pegar as empresas abaixo de 2,5, é entender que a empresa levaria mais ou menos esse período mantendo a mesma forma de trabalhar para pagar a sua dívida, né? Aqui a gente pode observar que seriam 47 anos, enquanto que aqui em menos de um ano, bem menos, né? Aqui talvez próximo de 3 anos para pagar a sua dívida. Isso é para ter uma noção de qual é o tamanho da dívida da empresa. Empresas acima de 2,5 vezes, 3 vezes o EBITDA significa que elas têm alguma dívida mais expressiva. E isso é algo que a gente prefere fugir, principalmente como investidor iniciante, né? Empresas muito endividadas têm problemas, têm dificuldades de dar a volta, né? De conseguir entregar resultado. E por fim, né? Chegando no fim, na verdade. PL, preço sobre o lucro. Então, eu vou voltar aqui na primeira. A gente pode observar que o preço sobre o lucro da TRPL4 é 4 vezes. Então, o preço que está aqui em cima, hoje, nesse momento, sobre o lucro que está lá embaixo, seria 4,27 vezes. O que significa que eu estaria investindo para receber de retorno sobre este lucro em mais ou menos 4 anos. Essa é uma lógica matemática, né? Então, o preço que eu estou pagando hoje, em 4 anos teria o retorno se o lucro se manter. Então, aí tem que ir lá voltar, ver se o lucro é uma constante, tudo isso, né? Sobre a STT, 4,38. Taesa, 5. Engie, 12. Se eu não me engano, essa vai ser a maior. 2,92. Alupar, 5 vezes. CESP, 3,62. Equatorial, 6 vezes. Engie, Energisa, 6 vezes, quase 7. Magazine Luiza, 67 vezes. Bom, a Oi eu acho que não vai ter nem como. Tem menos um, mas é porque o lucro é negativo, né? É prejuízo, então não tenho nem como analisar. Voltando aqui na Engie, por que que o PL está 12 vezes? Se eu pensar dessa forma, se eu olhar para isso dessa forma, significa que
o preço dela sobre o lucro dela é 12 vezes. Todas as outras estão abaixo de 5, 6, 4. O que isso significa? Que nesse mercado a média é 4, 5 vezes. Mas por que os investidores estão pagando 12 vezes por essa empresa? Se vocês se lembrarem, a escadinha da receita e do lucro dela era a mais crescente, aquela que era mais constante. Então, o que acontece? As boas empresas normalmente são mais caras de se comprar. Empresas mais confiáveis são mais caras. Em geral, é isso que acontece. O PL não significa, não é regra, né? PL é maior que o dos outros, dos seus pares, né? Das empresas que são iguais. Mostra que, na verdade, essa aqui é aquela que a galera está disposta a pagar um pouco mais para entrar nela. Então, o que acontece? Mesmo com um preço praticamente o dobro das outras, o dividendo está dando 6%. Se o preço dela fosse 6, por exemplo, ainda assim mais cara um pouquinho que as outras, né, mas da mesma faixa, esse dividendo já seria 12. De maneira geral, né, uma matemática simplificada. Então significa que esta empresa, o pessoal está disposto a pagar um pouco mais em relação às outras. É um ponto a se avaliar na hora de fazer a compra. Tá? Claro que, convenhamos, que a maioria das empresas que nós olhamos aqui elétricas são todas muito boas. Tá? Então, não é um indicador único, né? Essa aqui é melhor porque está mais cara. Não necessariamente. Todas as outras são muito boas e estão dando um resultado muito bom. A perspectiva aqui é que no futuro, provavelmente, essa empresa dê um resultado ainda melhor ou que ela cresça mais que as outras. Mais ou menos nesse sentido. Só que aqui a gente sempre está falando de futuro, certo? Então não é uma certeza, né? É uma expectativa. Isso é bem interessante. Aí vamos pegar aqui as margens, voltando aqui para a primeira. Indicador de eficiência, né? Então, margem bruta, 69%, né? Então é o dinheiro que entra menos o custo, né? Basicamente. EBITDA, né? Antes dos impostos, da depreciação e amortização, 99%. Tá? Margem líquida, né? Que sobra 85%. Né? Essa é a TRPL4, Transmissão Paulista. As margens das elétricas são muito boas. Tá? Tiet, 70, 49. Né? Taesa, 79, 66. Engie, 45, 18. Poxa vida, né? A margem da Engie é pior que a das outras e o preço dela é mais caro. Esse é o mercado, né? Assim que funciona. Copel, 21, 24. Mais parecido com a Engie do que com as três primeiras. Alupar, margem bruta 72, 21 de líquida, né? Margem bruta 61, líquida 96. Bem expressivo. Equatorial, 29, 16. Energisa, 21, 9. Tecnicamente, até agora, essa aqui é a pior das margens, né? Isso aqui eu utilizaria como um critério de desempate, né? Aqui nas primeiras que estão com os valores bem parecidos, né? Digamos que, qual das três eu escolho? Talvez uma das três mais expressivas. É um critério de desempate, né? E a Magazine Luiza, como é que é? 23 e sobra de margem líquida 2. Bem menor, né? E a Oi? Bom, a Oi, desastre total, né? Então tem uma margem de 26 bruta, mas não consegue dar resultado, né? Menos 286. Onde é que a gente chega nisso? Bom, isso mostra a eficiência da companhia, né? Quanto mais altas as margens, melhores. Mas não significa necessariamente que esta empresa aqui que tem essa margem de 85 é muito melhor do que essa que tem a margem de 18. É só uma forma de medir o indicador. Aqui, também a gente tem assuntos como investimentos e outras coisas que acontecem dentro da companhia. A gente tem, por exemplo, a Taesa, que é uma transmissora, né? É uma empresa que atua somente no meio do ciclo, né? Tem as geradoras lá no começo, gerando energia, tem as do meio, que são as transmissoras que levam a energia até a cidade, e a última, né, que é a distribuidora que entrega energia nas nossas casas. Né? A Taesa, ela tem essas margens grandes porque ela é a do meio. Ela só tem aqueles postes de transmissão e toda a obrigação que ela tem agora é manter eles funcionando. E quando ela consegue novos trechos, ela
gasta, faz o investimento criando aquele novo trecho, depois ela só tem que manter eles de pé, né? Então, por isso as margens da Taesa são bem expressivas. E é uma empresa extremamente interessante de investir porque ela não tem riscos. Aqui o importante é observar que, apesar da oscilação no preço da ação acontecer durante um ano, por exemplo, oscilar bastante, você pode ver que o mínimo dos últimos 52 meses é 28 e o máximo é 40, e agora ela está 38. É uma empresa que não vai oscilar tanto. Por quê? Porque ela não tem muito a perder, certo? Quem investe nela, que riscos corre? Riscos bem menores do que em outras empresas. Os contratos são longos, 20, 30 anos de contrato reajustados pela inflação. Então, é difícil uma empresa como essa ter grandes problemas. Por outro lado, é difícil você multiplicar nessa empresa, né? Se você comprou ela a 28, que foi o menor preço do último ano, agora ela está a 38. Não vai acontecer de você comprar 28 e ela disparar para 100. Isso não vai acontecer. Tá? Diferente, por exemplo, de Magazine Luiza, que quem comprou a R$ 1 lá em 2015 viu ela chegar a 80, 90, 100 há 2, 3 anos atrás. Então, isso é uma expectativa em relação a essa empresa. Ela não vai disparar, mas também não vai cair, certo? Então é um tópico importante. Por isso que eu escolhi as elétricas para mostrar para vocês. Em geral, as empresas elétricas elas são mais estáveis. É melhor para o investidor iniciante. Aproveitando esse tópico, a Engie, né? Que é aquela que o pessoal está disposto a pagar um pouco mais. Se você observar agora, ó, o mínimo em 52 semanas, 36, o máximo 43, e ela está 39. Ou seja, a variação aqui está entre 6 e 7 reais. Não é nada expressivo, ela nunca vai disparar extremamente, mas também nunca vai cair um monte. Então, é uma constante de crescimento aos pouquinhos com o passar do tempo. Se você colocar aqui um período maior e observar aqui a cotação no máximo do tempo possível, você vai ver que ela vinha numa constante aqui, houve alguns investimentos, algum resultado em 2018 e ela passou aqui da faixa dos 20 e pouco para essa faixa dos 30 e alguma coisa. Houve um pico um pouco maior aí no início de 2020, umas expectativas, veio o Covid e ela voltou aqui para essa faixa próximo dos R$ 40. Se a gente pegar a Taesa, ela vinha numa faixa aqui dos 10, olha quanto tempo ela ficou na mesma faixa. Aí depois ela subiu um pouquinho aqui a faixa dos 15, aí vem um crescimento bacana até aqui, ó, né, mais ou menos 20 e poucos reais, e agora está aqui em cima na faixa próximo dos 36, 37, 38, R$ 40. Então, são empresas que vêm crescendo, né, mas aqui a gente está falando de 10 anos, então a pessoa que comprou lá em 2013, 2014, a 8, 9, 10 reais, ela chegou aqui em cima hoje com 4 vezes o patrimônio. Se você for para a Magazine Luiza e olhar isso em 10 anos, a gente vai ver um pico bem expressivo. Ó. Por quê? Porque 2012 até 2016, 15, 16, por exemplo, os valores estão aqui, ó, centavos. Tá? O gráfico mostra em centavos, mas na verdade ele estava acima e houve desdobramento. Tá? Então o gráfico corrige com o desdobramento, que eu expliquei lá na outra aula o que ele é. Né? Então ele corrige com desdobramento. O valor aqui provavelmente não era 11 centavos, e sim algumas vezes o desdobramento do Magazine Luiza. Até para comprovar isso, a gente pode ver que tem desdobramento. Então houve desdobramento em 2000, ou grupamento em 2015, desdobramento em 2017, desdobramento em 2019, desdobramento em 2020. Um para 8, um para 8, um para 4. Então, uma virou 8, depois aquela uma virou mais 8, então aqui a gente tem 64 vezes, e uma virou 4. Então a gente pode observar que não era esses 11 centavos, né? Provavelmente era alguma coisa aqui, 5, 10, 20 reais, mas corrigindo, né, pelos desdobramentos. Só que quem aproveitou essa subida aqui, ó, comprando nesse período aqui de 2012 até 2016, viu a ação chegar em R$ 27, R$ 25. Então, se você pagou 17 centavos a R$ 25, fez uma fortuna, certo? Mas isso não vai acontecer com as elétricas, tá? Não é o cenário das elétricas fazer esse tipo de multiplicação, tá? E o contrário também não, né? Como a Oi. Não vai acontecer com as elétricas o que aconteceu com a Oi, né? Que é o gráfico ao contrário, né?
Valores aqui na casa dos R$ 60, provavelmente agora já corrigidos também. E agora valores na casa do R$ 1, né? Abaixo até de R$ 1. Então, não vai acontecer com as elétricas nem o que aconteceu com a Oi, nem o que aconteceu com a Magazine Luiza. Não desta forma, tá? Não nesse pico maluco, né? Mas uma constante crescente, né? A gente pode até colocar todas elas aqui com um período de 10 anos para observar. Crescentes. É um pouco mais bagunçado que as outras, mas existe. A Copel. Aqui já é uma empresa que você pararia para dar uma olhada. Só que essa é uma empresa que não tem dados antes de 2021, tá? A Unity não tem informações antes de 2021. Vamos ver se a CPL3 tem. A Unity não existia antes, né? Então a gente pode observar aqui, ó, uma crescente. Embora exista um pico bem grande aqui, né? Vamos tentar tirar 2011 para esse gráfico ficar um pouco mais legível. Então a gente pode ver uma crescente. Não é um absurdo, né? Ó, R$ 2, R$ 6 nessa cotação aqui da CPL3, tá? A Alupar, o gráfico da Alupar, a gente pode ver uma certa crescente. Tá? De novo, não é aquele pico maluco que nem a Magazine Luiza, nem aquele pico contrário que nem a Oi, mas é uma crescente. Por quê? Porque a gente está falando de empresas mais estáveis, com longa data. O setor de energia elétrica é mais fácil de compreender, mais seguro. Essa aqui já não é tão expressiva, ó, CESP. Ó. Mas a gente viu, todos os indicadores da CESP não eram tão legais quanto das outras unidades, né? Então, se a gente fosse analisar, a CESP seria a primeira a ser tirada fora. Equatorial. A Equatorial tem uma escadinha muito bonita aqui a partir de 2011, ó, uma constante crescente. Deu uma bagunçada aqui no Covid-19. Agora está dando uma balançada um pouco maior, mas se você analisar, é uma constante crescente. A gente fala aqui de R$ 2 para 24, tá bem evoluído. Energisa, uma crescente também, e já há algum tempo aqui, ó, desde 2019, balançando dentro da mesma faixa de preço, entre R$ 40 e R$ 50. Magazine Luiza a gente já viu e Oi a gente já viu também. Então, o que acontece aqui? Vou deixar aquele que era o mais bonitinho. O que acontece? Vocês observaram que a cotação foi a última coisa que a gente veio olhar? Depois de olhar a evolução dos lucros, a evolução da receita, a evolução do ROI, a evolução dos dividendos, as dívidas, PL, o preço sobre o lucro, a margem, aí a gente veio olhar a cotação. Então, não olhem a cotação no início, né? Compreendam como que funciona o negócio, né? Aonde eu vou investir. Procurem setores que são setores de longa data, com grandes contratos, principalmente para iniciante. Né? Então, setores como bancos, seguradoras, saneamento, energia elétrica, telefonia, exceto a Oi, mas daí a gente acaba ficando só com a Vivo, né? Aqui na Bolsa de Valores de interessante, né? Só tem a Vivo. Mas são empresas que estão mais tempo, longa data, empresas longínquas. Né? Essas são as estáveis. Quer dizer que vocês não podem investir naquelas que acabaram de iniciar? Não. Né? Você pode investir. A ideia é que você olhe para empresas mais estáveis para o principal e tire lá um percentual pequeno e coloque para empresas onde você vai fazer uma aposta, onde você vai ter um resultado mais expressivo ou se perder, perdeu pouco. Né? Então, essa é a ideia aqui nas ações.